Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a tela de configuração para montar a estratégia e tal. Mas começamos aqui pela página inicial aqui na frente. Esses três botões aqui, o verde, fechar todas as ordens deste par de moedas, o azul, fechar todas as ordens positivas e o vermelho, fechar todas as ordens negativas. Basicamente, se você está utilizando a proteção de conta, as negativas você não fecha. Então vamos aqui. Aqui deixa igual. Aqui vai para o nosso site. Não o que você chegou aqui em português, esse é um outro site em inglês. Então vamos ao primeiro aqui. Sempre em Magic Number, você sempre deixa diferente. Um exemplo, igual tá aqui, GBP/USD. De repente você pode colocar 1001, aí o Euro/USD você pode colocar 1002 e assim por diante. Mesmo sendo pares diferentes, sempre coloca diferente. Esse parâmetro aqui, Trailing Stop, se você deixar True, o Trailing Stop Full serve para preço médio no caso, e o Trailing Stop você deixa True. Aí você coloca aqui, por exemplo, um exemplo, 500. O que significa? Então aquela linha vermelha, que é o trailing, após estar, um exemplo, uns 500 no positivo, 500 pontos. Esse robô é só em pontos. Aí a linha vermelha vai começar a seguir ali o lucro, para proteger o lucro. Se o mercado volta, aí bate na linha vermelha e vai fechar. Basicamente é isso. E se for preço médio a estratégia, você deixa dessa forma aqui. Agora nesse caso aqui, esse parâmetro true, o que significa? Que o robô vai deixar abrir ordens. Se você colocar false e não tiver nenhuma ordem aberta, não vai abrir. Mas se já tiver, ele vai encerrar o ciclo e após não deixa abrir mais. Esse parâmetro aqui é bem interessante. Ele ajuda a proteger bastante a sua conta. O que acontece? Você pode vir aqui e colocar false. Vamos considerar todos esses pares aqui você esteja trabalhando. Vamos considerar que você configure igual, por exemplo, 4%. Aqui você coloca uns 0,5 ou mesmo 0. O que vai acontecer? Qualquer um desses pares, você colocou tudo igual, mas a conta chegou a 4% negativo, não o robô, mas a conta inteira chegou a 4% negativo, o que vai acontecer? Vai começar a encerrar o ciclo e aí não abre mais ordens até que a sua conta, no caso o capital líquido, não o capital bruto, o capital líquido fica a 0,5% negativo. Isso aí ajuda bastante a proteger a conta. Basicamente um gerenciamento de risco, digamos, é uma babá olhando todos os pares de moeda. Esse parâmetro aqui também serve como segurança. Se você deixar true, um exemplo, uma vela só vai abrir a próxima ordem na próxima vela. Um exemplo, uma vela de H4. Às vezes pode ter uma vela aí de 2.000 pontos, um exemplo, em 4 horas. Então só vai abrir uma próxima ordem na próxima vela. Se você deixar false, se você configurar um exemplo, abrir ordem a cada 100 pontos,
significa que vai respeitar, abrindo ordens a cada 100 pontos. Geralmente eu uso aqui. Aqui o take profit. Esse é o take profit, nesse aqui é o take profit principal. Um exemplo, vamos considerar que você deixa aqui 1000. Esse é o take profit de redução. No caso, o que acontece? Você pode colocar aqui false, é melhor porque é dinheiro, é mais simples de configurar. Vamos considerar que você coloque um exemplo, $10. Quando chegar $10 negativo, aí o take profit vai ser reduzido para esse parâmetro daqui. Um exemplo, você pode colocar aqui, por exemplo, 65 pontos, por exemplo. Então o take profit vai ser reduzido para 65 pontos. No caso aqui, o nosso robô trabalha com 3 níveis de ordens. Essas ordens tudo faz preço médio. A primeira ordem do robô é do primeiro nível, que é o início de tudo, né? Então você configura de forma individual todos os 3 níveis. Então aqui você pode estar configurando lote, multiplicador de lote, distância, multiplicador de distância e número de ordens. No segundo nível tem 2 parâmetros aqui diferentes. Por exemplo, se no primeiro nível você está com um multiplicador 1.0 e você quer continuar, você deixa true. Se você quer modificar, e também copia aqui 1.0 igual no primeiro nível. Mas se você não quer, você pode simplesmente deixar false. Esse parâmetro não importa. E de repente você quer colocar aqui, por exemplo, 1.3. Aí você quer mexer na distância. De repente você quer multiplicar a distância entre ordens, por exemplo. Significa que, um exemplo mais simples, se a primeira ordem para a segunda abriu com 400, da segunda para a terceira vai abrir com 800. Então muitas vezes colocar 2, se aqui já parte de muitos pontos, pode ser muito colocar 2. Aqui o número de ordens, e no terceiro nível se repete o esquema do segundo. Aqui você coloca os dias de operação. O que acontece aqui? Esses dias de operação, se você colocar false e tiver ordem aberta, ele vai encerrar o ciclo, ele não vai estopar, ele encerra o ciclo. Se não tiver ordem aberta e tiver no dia aqui, por exemplo, sexta, simplesmente não vai abrir a ordem. Um exemplo, tem ordem aberta na quinta-feira. Tem algumas ordens abertas na quinta-feira. Quando chegar quinta, tipo meia-noite, aí vai passar para sexta. E aí da sexta em diante, caso o mercado siga uma direção que consiga fechar a ordem, não vai abrir mais ordens. E aí no domingo aqui não vai abrir ordem. Também, caso não tenha nenhuma ordem aberta. Aqui para operar, selecionar hora e aqui minuto. Só colocar true e selecionar as horas de trabalho do robô. O robô pode comprar e vender ao mesmo tempo. Um exemplo, você pode colocar aqui 2. O que vai acontecer? Se abriu 2 vendas, aí sim ele vai abrir uma compra. Então se você colocar 4, se abriu 4 vendas, aí sim ele vai abrir uma compra. Ou você pode deixar 0. Aqui é a produção de conta. True.
lote dinâmico deixa true, para ele calcular o quanto de lote precisa. Um exemplo, você vem aqui e coloca 60%. Aqui coloca em dinheiro, falso é dinheiro. Então você vem e de repente coloca $50. O que vai acontecer? É de avançado, liga também. Quando chegar em $50 de rebaixamento, o robô vai jogar um lote que representa 60% dos lotes que já estão abertos. Então, se o mercado continuar caindo, simplesmente ele vai ir rebaixando somente com 40%. E na hora que volta, ele vai subindo no positivo com os mesmos 40%. Então é muito mais seguro do que saindo rebaixando com 100%, por exemplo. E aí você pode determinar outra porcentagem e por aí vai. Esses 3 últimos parâmetros é dinheiro. Esses 3 primeiro é porcentagem. Geralmente eu prefiro dinheiro. Então nesse do meio aqui você coloca, por exemplo, $1. Quando o mercado voltar e tiver $1 no positivo, fecha tudo e inicia de novo. Então se encerrou o ciclo de recuperação de conta. Nesse parâmetro aqui você pode, por exemplo, colocar $25. Chegou $25, fecha as ordens no positivo, $25. Aqui é para negativo. Um exemplo, se de repente você determina 25 também, então chegou a 25, negativo, você vai levar um stop de 25. Lembrando, se você utilizar dinheiro, deixa falso. E se utilizar porcentagem, deixa true. Aqui, basicamente, é um parâmetro de porcentagem para lucro ou perda. Mas se você está utilizando aqui, então não utiliza aqui. Aqui é o limite para cada robô. Um exemplo, a sua conta é lá seus $10 mil. De repente você coloca aqui falso para colocar como dinheiro. Então de repente você quer que cada robô, um exemplo, você tem 10 par de moeda trabalhando. De repente você quer que cada robô utilize somente 1000. Então você vem aqui e coloca 1000. O que vai acontecer? Esse é um limite. Você está fazendo uma separação na conta. O robô consegue fazer essa separação. Então cada robô vai trabalhar somente com 1000. Mas vamos considerar diferente. Você está trabalhando ali alguns robôs, porém um deles você quer fazer um teste de $100, mesmo que perda. É um teste com conta real. E aí nesse 100 você vai testar à vontade, abrir os lotes que for, não importa, ele só vai perder os 100. De repente pode acontecer que dá certo, e aí ele vai somando. Mas mesmo que somar e depois perder, ele vai chegar e perder no máximo 100. Aqui é o lote dinâmico, aumento de lote. Então você deixa true se você for utilizar aumento de lote. Se você está iniciando, nem utiliza isso, porque isso aqui é bem, como que eu posso te falar, é complexo. Se o seu saldo é pequeno, você pode se ferrar. Essa é a realidade. Por exemplo, aqui, você pode aumentar o lote somente após $365. Só que aí que tá, após $305, você quer que ele some ainda mais $150, aí sim ele vai aumentar 0,1. Ou no caso aqui tá 0,2, ou você pode deixar 1. Ou se perder $150, após já ter ganhado 365, aí sim ele reduz 0,1. Então se tá, um exemplo, você está iniciando com um lote de, um exemplo, 0,10, por exemplo. Aí ele vai ganhar o 360. Aí de repente ele vai lá e perde 150. Aí o próximo lote a ser aberto vai ser 0,10.
0,09 no próximo início de ciclo. Um exemplo, uma conta de $3.000 eu já faria da seguinte forma: eu já colocaria aqui colocaria aqui, por exemplo, 3.000, eu coloco aqui 3.000. Então a cada 3.000 ganho aumenta um lote, ou mesmo a cada 4.000 ou 5.000 aumenta um lote. Aí fica bem interessante, conservador. Porque se você aumentar, por exemplo, 0,01 a cada, sei lá, 50, 100, você pode levar um tombo meio feio. Aqui é para abrir ordem com suporte e resistência. Então você deixa true. Um exemplo, se é preço médio, ordens sequenciais, eu deixo geralmente aqui 0. Mas eu quero abrir. E outra coisa, aqui é suporte e resistência. Então, rompeu para cima, comprou. Rompeu para baixo, vendeu. Basicamente assim que funciona. Então, de repente, num M1, por exemplo, eu coloco uns 500. Por exemplo, eu vou lá e coloco um 500. Eu estou trabalhando num H4, num H1, por exemplo. Eu vou lá e coloco um 70, por exemplo. Ou 0, depende do que você quer. Porque no caso, você coloca 70, ele vai analisar 70 velas para ver o suporte e resistência. Mas de repente, aqui tem outra estratégia. Duas médias. Um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui 50. Aqui vou colocar 200, por exemplo. Então, cruzou a média. Nesse caso aqui, passou duas velas. Aí ele vai comprar ou vender. Então, cruzou para cima, comprou. Cruzou para baixo, vendeu. De repente, você pode colocar 0. Aí vai ser a compra praticamente ali em cima da vela que ocorreu o cruzamento. Aqui você coloca true. O que vai acontecer? As ordens só vão ser fechadas no positivo. Então, essa estratégia é muito interessante, que às vezes você consegue aproveitar toda uma tendência. O que acontece também? Às vezes está no positivo, ele entra para o negativo, aí volta no positivo, acontece de ter o cruzamento bem ali. Então, do mesmo jeito que pode acontecer de você tirar, um exemplo, $200, $300, $100, $5, você pode tirar 0,05 cents de dólar, porque já está no positivo e ali houve o cruzamento. Não tem o que fazer. A não ser que antes de cruzar você venha aqui e mude um pouco para separar um pouco as médias. Um exemplo, no H4, por exemplo, eu utilizo aqui 1 e 2, por exemplo. Para quê? Para evitar que entre no negativo e tenha o lucro um pouco mais em cima possível. Só que também menor não dá tanta margem, mas porém protege mais um pouco de ficar entrando em negativo sem conseguir fechar as ordens. Se você colocar aqui true, aí vai também levar stop quando cruzar. Então geralmente eu deixo false, a não ser que você tenha uma ótima ideia de duas médias aí. Aqui é o trade automático. No trade automático, por exemplo, ele primeiro ativa esse de cima aqui, 500 pontos. Um exemplo igual tá aqui, que vai acontecer 200 pontos, o trailer original lá de cima vai ficar parado por 200 pontos, mas já vai estar vermelho lá. Isso dá margem para o mercado correr um pouco mais para o positivo, caso corra positivo. Porém, quando atingir os 200 a mais do que aqueles 500, chegando em 700 pontos, aí ele já vai dar um salto de 200 pontos.
Porém, aqui você pode configurar, por exemplo, então vou colocar aqui 700. Se chegar em 700, eu quero que o mercado percorra 600. Então ele já vai estar bem pertinho de fechar e protegendo pelo menos 600 pontos de lucro. Então isso aqui você pode fazer com números maiores e buscar tendências maiores ainda. E esse trailing você consegue utilizar na estratégia aqui de preço médio, que é muito interessante. Nesse caso aqui, um exemplo, se chegar, um exemplo, a 1.500, porém voltar 200, então de repente eu quero que o mercado avance 400. Aí já vai estar mais perto de fechar também, porque nesse caso aqui o robô percebeu que voltou, então ele é praticamente uma imaginação que o mercado vai retrair e você quer segurar um pouco mais o lucro. Aqui no caso, a ordens em tendências. True. Tendência sempre lado positivo, claro. Então, um exemplo, do jeito que está aqui, 100 pontos, um exemplo. Fator multiplicador da distância, igual naqueles parâmetros de cima. Um exemplo, por exemplo, é 0,01 é o lote inicial. Esse lote inicial sempre igual o lote inicial do primeiro nível. Nesse caso aqui, o fator multiplicador do lote. Aqui o máximo de trade, aí você decide, é um exemplo, colocar 6 trades, 10, depende. Porém, quando vai para o positivo, em ordens em tendência, imagina que está abrindo ordens de compra, aí o mercado vai subindo, compra e vai subindo, mas de repente o mercado volta, e aí você pode ficar negativo, só que aí você quer salvar esse lucro, mas você não está na frente do computador para salvar esse lucro. Então, o que você vai colocar? Se você colocou aqui 100, então considere cerca de 30%. Geralmente eu considero um quarto. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco 25. O que vai acontecer? Quando abrir a segunda, terceira ordem dessas ordens em tendência, ele voltar 25, vai fechar no positivo para salvar aquele lucro. Se você colocar muito aqui, acontece de ficar negativo e fechar no negativo. Então, o ideal é colocar aqui sempre bem menos do que aqui. Aqui é o multiplicador desses pontos de retração para salvar o lucro. Então, muitas das vezes, se você vai multiplicar aqui, de repente você pode multiplicar aqui também. Mas nunca multiplicar, nunca não, né? Depende da estratégia. Mas geralmente não multiplicar aqui maior do que aqui e aqui. Aqui, esse sistema vai funcionar após, no exemplo, 1 significa que ele vai funcionar após a terceira ordem de tendência. Se você colocar 2, após a quarta. Se você colocar 0, após a segunda ordem de tendência, somando mais a primeira das ordens iniciais. Aqui você vem e coloca true, aqui coloca false, aqui você coloca uns 50 mil pontos. Esse aqui desliga esses botões aqui. E aqui ele pode fechar com take profit também. Mas a ideia mesmo é fechar por aqui, a não ser que você faça uma outra estratégia. Então, basicamente, para esse vídeo é só.